Olá, graça e paz, povo de Deus. Que maravilha estarmos mais uma vez nos reunindo para falar a respeito da palavra do Senhor. Estou feliz por estarmos aqui podendo dizer a Deus, ao Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Fica conosco e nos ajuda neste momento. Que a tua palavra, papai querido, chegue até cada um dos teus filhos, meu Pai, como a água que mata a sede, como o pão que alimenta, como a alegria, como o livramento, a palavra que fortalece e que traz paz, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero contar uma história para vocês fantástica. Todas as histórias da Bíblia são fantásticas, mas no livro de Números, no capítulo 21, eu quero ler o verso 16 e o verso 17, a princípio, para comentarmos. E veja comigo que história linda. Diz assim no verso 16: Dali partiram para Ber, este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: Brota poço, entoai-lhe cânticos. Cantou Israel este cântico: Brota poço. Que a tua palavra nos abençoe nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Olha, eu quero falar sobre adoração hoje à noite. Eu quero lhe mostrar que história linda é essa aqui. Este povo estava caminhando no deserto. Este povo estava sedento, estava amargurado. No verso 5 desse capítulo, ele chega, a Bíblia diz que estava assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Tão irritados, tão nervosos, tão cansados, tão abatidos eles estavam. Estavam sem água. E não tinha saída alguma, porque era um deserto mesmo. Era chão puro, sem sombra, sem água, sem nada. E esse povo reclamava e este povo murmurava. Moisés, com toda certeza, aquele homem que tinha intimidade com Deus, com certeza disse: Pai, o que fazer agora? E aí nós vemos aqui no verso que diz assim: Então ajunta este povo e darei água. Ajunta este povo e darei água. Aquele momento foi de total novidade. Aquele povo que estava murmurando, que estava angustiado, que estava medroso, que estava bravo, aquele povo recebeu uma palavra de fé. E essa palavra mudou a história daquele momento, mudou totalmente a história naquele momento. Essa notícia mudou toda a história daquele povo naquele contexto. Terra seca, chão árido, sede, cansaço, irritação, sem saída eles estavam. E aí, sob o comando de Moisés, aquele povo, Deus disse: junta este povo e eu darei água. A gente pode imaginar que aquele povo se reuniu numa roda, fizeram um círculo, se ajuntaram. E aqui diz nos versos seguintes que com os bordões os homens cavavam a terra. Cavavam a terra. Eles cantavam este canto: brota, ó poço, e cavavam com seus bordões. Você pode imaginar algo assim? Como é que a gente pode chegar à conclusão que aquele povo acreditou que ia ter água? Eu te digo por que eles acreditaram. Porque eles conheciam Deus, embora muitas vezes fossem insubmissos, fossem desobedientes, fossem mal educados, mas eles sabiam quem era Deus. E porque veio uma palavra de Deus: junto o povo que eu darei água. Então eles acreditaram e eles cantaram. E aí cessou toda a murmuração. Aí cessou toda a angústia que estava na alma deles. Ali eles começaram a cantar um cântico estranho. Olha, não sei, a melodia a gente não sabe como era, mas a palavra era simplesmente isso: brota, ó poço. E a gente sabe que Deus disse: eu darei água. E enquanto eles cavavam e cantavam, a água brotou e todos beberam dessa água. Cantaram sobre uma areia seca. Cavaram sobre um chão
áspero e duro, mas cantaram o cântico da fé. Brota, ó poço. Brota, ó poço. Escute, queridos, quantas vezes nós já recebemos uma palavra de Deus nas nossas vidas? Eu quero te dizer por que aquela água brotou, por que aquele povo bebeu, porque eles tiveram uma fé tão genuína, que não olharam para a circunstância, não olharam para o que estava em volta, eles simplesmente cantaram o cântico da fé. Brota, poço. E eu pergunto, quantas vezes já recebemos no deserto aí da nossa vida uma palavra de Deus? Uma palavra que diz, vai mudar, vai acontecer, vai curar. E muitas vezes ficamos igual, mas muito parecido com este povo que agora cantava, crendo que haveria água, mas no verso 5 diz que eles estavam falando mal de Deus, enraivados, enraivecidos com Deus, contra Moisés. Quantas vezes nós já ficamos desse jeito? Quantas vezes deixamos de receber a nossa promessa, porque não tivemos a sabedoria de louvar, de agradecer e de exaltar o nome do Senhor? Esta atitude que aquele povo teve, que aquele povo tomou, naquele momento de total necessidade, esta atitude é que é necessário nós tomarmos. Se as coisas não estiverem boas, se a situação estiver adversa, se você olhar e não tiver saída, o que você tem que fazer? Não é murmurar, não é lamentar, não é maldizer, porque isso nos afasta da bênção, isso nos tira totalmente da presença de Deus. Quantas vezes, porque não conseguimos as coisas que desejamos, nós vamos ficar lamentando e chorando e dizendo que para nós nada dá certo. Outras vezes nós nos irritamos com quem está ao nosso lado, outras vezes nós murmuramos contra Deus. Queridos, não é a saída, não é a solução de jeito nenhum. Não há nada pior para acontecer nas nossas vidas do que, no momento de buscarmos a Deus, entrarmos na carne e entrarmos no medo e levarmos um momento assim que poderia ser glorioso, de adoração, de gratidão, de louvor, para um momento de afastamento da presença do Pai. Então, meus queridos que estão nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, ouvindo essa mensagem, eu quero que você deixe essa história no seu coração. Olhe bem, no verso 5, o povo estava dizendo assim, e o povo falou com Deus e contra Moisés. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizestes subir do Egito para sofrermos aqui nesse deserto por aí afora? No verso 7, aí o povo já reconhece, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Aqui já havia um reconhecimento de que não era o caminho a ser tomado. Eu quero que nesse momento, essa palavra, essa história desse povo que estava desesperado, cavando um poço no seco e cantando brota poço, porque havia uma promessa de Deus dizendo, reúne esse povo porque eu vou dar água. Aqui, neste verso de 16, 17, eles já entenderam que havia um pecado contra Deus, contra Moisés, que haviam falado mal de Deus, que haviam se irritado, e ali eles pediam perdão. Então, para nós, é uma lição maravilhosa, é uma história gloriosa. Quantas vezes vivemos assim, angustiados, amargurados, entristecidos, que Deus não liga, que Deus não faz, que Deus... Deus é o nosso amado, o soberano Senhor dos exércitos. Deus é o dono de todas as coisas e Ele nos fez com muito amor e Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Então não temos que ter em nenhum momento da nossa vida nenhuma palavra que entristeça, que fira e que nos afaste de Deus. Aquele povo agora mudou totalmente a história, porque eles entenderam
que havia uma promessa. E eu volto a te perguntar, quantas promessas você já recebeu de Deus? Quantas vezes chegou até você uma promessa, uma notícia, alguém te dizendo tenha fé, Deus é contigo, alguém falando para você vai dar certo porque Deus já vai te ouvir, vai dar certo porque nós estamos crendo no que a Bíblia diz. E agora eu quero que você medite bastante nesses dois contextos da história. O princípio onde o povo murmurava e agora quando o povo reconheceu, pequei contra Deus e adorou a Deus. É hora, querido, de adorarmos a Deus. Quantas promessas estão liberadas na sua vida que você ainda não recebeu? O momento é adorar. No momento é chegar para o Senhor e glorificá-lo, exaltá-lo, engrandecer o nome dEle, cantar louvores ao Deus Altíssimo. Mesmo que você não saiba cantar, mesmo que você não tenha uma música especial, aquele povo não tinha. Eles inventaram aquilo na hora, brota ao poço. E você agora, você sabendo que o louvor, que a adoração geram fé e te aproximam de Deus, você também pode cantar um cântico novo. Nós cantamos na igreja, e eu não vou cantar porque eu não sou muito boa nesse departamento também, mas há um canto que diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Então esse é o teu cântico novo. Cante. E sabe o que a Bíblia diz? Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Com Deus você vai em todo lugar e é mais que vencedor. E você pode ter certeza que o Senhor diz também que em todos os tempos nós somos propriedade dEle. Povo santo, geração eleita, propriedade exclusiva de Deus. Deixa o Pai trabalhar na sua vida. Adore, exalte, não murmure, não entristeça. Tudo isso que estamos vivendo vai passar, mas o nosso Deus é permanente. A nossa fé tem que ser trabalhada e acrescentada pelo Espírito Santo dia após dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e que nesta semana você possa cantar um cântico novo. Brota, ó poço, e a água que sacia a tua sede vai brotar. E a alegria, e a paz, e a vitória, e a saúde, e a presença do Senhor vai inundar a tua vida. Que o Senhor te abençoe. Feche os teus olhos, eu só vou te abençoar e nos abençoar rapidamente. Deus de amor, soberano Senhor dos exércitos, estamos aqui para te agradecer e te pedir, guarda-nos, como o Senhor fez até aqui, continue fazendo. Livra o teu povo da tristeza e da angústia, gera fé e dependência de ti, para que possamos te adorar e te louvar mais e mais, em nome de Jesus. Amém.